Então, retornando, né? Então, como a gente fez na aula passada aí, a gente falou sobre alguns comandos básicos, né? E aí, repetindo, o nosso foco é servidor, e aí a gente vai dar o início, né? Alguns serviços iniciais, e a gente vai começar a ver algum tipo de configuração para que a gente possa avançar dentro do nível de servidores. A gente levanta aí uns 3 serviços funcionais, e aí depois a gente também faz o mesmo sistema em nível Microsoft, né? Para depois unir tanto Linux como Windows, né? Fazer algo mais híbrido, e aí depois tenta aí fazer uma implementação com nuvem também à parte, tá? É, como vocês estão vendo na tela, né? A gente tá com o nosso Alma Linux ali instalado, e eu tô com ele ali dentro da minha interface do Hyper-V, né? Dentro da minha interface de Hyper-V, que por base a gente vai comentar já alguns serviços de comunicação básica que a gente precisa, tá? E aí aproveita, fala um pouco sobre essa questão de. Deixa eu ver aqui. Já ver um pouco dessa implementação de usuários e ler um arquivo de configuração de um serviço, tá? Então, o que acontece, tá? Aqui eu estou diretamente, tá dentro da minha interface, como eu falei, estou dentro da minha caixa, só vendo a documentação. Mas acho que os comandos básicos, elas são iguais, tá? Então, voltando aqui. Uh, Como eu disse para vocês, a gente vai falar de um primeiro serviço, e esse serviço a gente vai ver funcional, né, dentro das suas estruturas. Eu vou aproveitar aqui, tá? E aí depois eu mostro ele todo funcional para a gente aqui. Deixa eu só chamar o meu terminal, que é para pegar com fonte maior, que é justamente esse serviço que a gente vai implementar. Deixa eu só pegar aqui, conectar. Beleza. Ela, que a outra tela está bem maior, a fonte, dá para enxergar. Tá, beleza. Estamos aí no nosso Linux, né? Como a gente tem conversado esses dias, fizemos alguns comandos de repositório, né? Falamos sobre sudo, falamos sobre su, falamos sobre DNF update, DNF check update, falamos sobre DNF update security, DNF list avaliados, instalados, de atualização, falamos sobre os históricos, né? Falamos sobre o histórico e as informações através do Undo para ver e restaurar o sistema em si, né? O DNF install, o DNF remove, tudo a gente falou na aula passada, aí já está lá no nosso grupo, já também já no canal gravado. E hoje a gente vai falar sobre o serviço de comunicação remota, né? Já que o nosso foco é servidores. E aí, toda vez que eu precisar trazer alguma coisa de básico, eu dou um reforço, uma aula aí, para a gente poder se agilizando entre as partes, tá? Então, o que a gente vai falar aqui, tá? A gente vai falar de um cara que é o chamado protocolo SSH, tá? Um protocolo.
É do lucro e do todo. Não adianta pegar. Tá, beleza, voltamos aí. Então, a gente vai falar sobre o serviço SH, tá? Então, lembrando que o serviço SH, ele é um serviço de comunicação, tá? Que ele faz um tunelamento entre as partes através de chaves, tá? Criptografadas. Só para a gente ter uma idealização desse processo, tá? A gente tem todo um conceito matemático, tá? Dentro dessa construção, nível de proteção, tá? Trazendo fatores históricos. Antigamente, nós tínhamos lá o protocolo Telnet, que fazia todo essa gerenciamento remoto, tá? Era feito com o Telnet. Antigamente também tinha o RSH, que era o Remote Shell, e esse protocolo tinha ali uma falha crítica de segurança, tá? Toda transmissão de dados entre eles ali era via texto limpo, tá? O que significa em relação a isso? Tá? Que os administradores ali digitassem algum comando nessa estrutura, ou utilizassem lá uma senha, ou usava algum tipo de palavra-chave dentro da estrutura do servidor, uma ferramenta como a Aeroshark, eu poderia capturar esse pacote e ler, né, com muita tranquilidade a informação que estava lá dentro. O SSH, né, ele chegou aí para a gente, se eu estou lembrado, eu acho que em 1915, só lembro que o nome do cara é o nome é sacanagem, o nome de onde que é o Tatu, eu não lembro do sobrenome. Que aí ele resolvia esse problema, que era, quer dizer, o SSH ele criava esse túnel, e esse túnel era cifrado em nível de segurança entre o cliente e o servidor, tá? E aí garantia ali o pilar lá da segurança lá da informação, que é a confiabilidade, a integridade e a autenticidade do processo, tá? Então, isso fica muito, traz a nossa realidade, que é justamente o, o, o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia de interação, o nosso dia a dia de comunicação, em nível de ferramenta, tá? Não tem como hoje eu fazer essa comunicação de onde eu esteja, sem essa proteção. Então, o SSH se tornou um processo principal. Tá? Dentro da linha Linux, tá? Existe também tá, o SSH Server lá na Microsoft também, que também pode ser ativado. A gente vai dar uma olhada lá dos servidores. E também lá tem o PowerShell Remote, tem o RDP, tem outros protocolos em si. A nosso foco aqui é dar uma olhada e conhecer o SSH. Então, o que eu posso dizer sobre o SSH? Tá? Ele vai ser a porta de entrada para vocês, até que eu sempre digo para os meus alunos, que é aí para você poder ter vida, né? Porque sem esses caras aqui, vocês teriam que sair correndo de onde vocês estiveram. Acho que quem é administrador um pouco já tem tempo de casa, sabe? Que deu um problema numa máquina, a gente tinha que correr lá para fazer a implementação.
Ó, voltando aqui, sou eu de ver aqui. Então, como eu disse para vocês, então, normalmente, como eu estava falando, a gente vai primeiro verificar, né? Procurar esse pacote, tá? A gente já sabe como encontrar o pacote, a gente já viu lá no DNF, tá? E aí, a gente vai entender o arquivo de configuração, tá? Vamos lá. Então, por base, né? Eu sei lá que dando o comando DNF search, eu posso entender lá se esse meu pacote ele existe aí, né? Se eu colocar lá um SSH, né? Ele vai procurar nos repositórios, tá? E vai verificar o que tem lá de SSH na nossa estrutura, tá? Vai trazer várias situações, tá? Só que a gente tem que fazer o seguinte: a gente precisa encontrar o nosso SSH, que é o SSH Server, olha só. Então, eu tenho aqui o OpenSSH-Server, que vai fazer isso aí, tá? Ele vai transformar o nosso Alma Linux, seria nosso servidor, em um servidor remoto. Ou seja, ele vai abrir uma porta. Hoje, o SSH, ele funciona na porta 22, tá? E aí, ele vai abrir essa porta para que pessoas possam comunicar ali na minha porta, conectar na minha porta, né? Nós chamamos de modelo servidor cliente. Tá? Então, eu tenho ele implantado aqui, ó, vendo ele aqui, né? Eu posso depois verificar na minha lista lá, se de repente, né, ele está rodando ou está instalado, né? Poderíamos colocar de repente aqui fazer o DNF install open SSH server. Ele vai dizer, olha, opa, estamos como suporte, né? Quando já me transformar como root aqui, DNF install open SSH server. Ele vai verificar novamente os repositórios, está tudo ok. Tá? Organizadinha. E aí ele vai dizer, ó, beleza, você quer implementar, né, esse serviço na estrutura, lembrando que ele vai trazer ali o OpenSSH, o OpenSSH cliente e o OpenSSH server. Ele vai implantar esses três arquivos na nossa estrutura e abrir essa porta para a gente, tá? Abrir essa porta. Eu vou dar primeiro aqui, vou dar um não. Tá? Primeiro eu quero ver se existe alguma implementação na minha máquina. Tá? Então, existe o comando que eu posso chegar aqui, é o systemctl. Tá? Eu quero ver o status. Né? E eu vou chamar aqui o nome meu SSH, tá? Um arquivo de... Então, aqui, ó, ele está mostrando para mim que já tem aqui, ó, o serviço SSH. Lá nas configurações, quando a gente implantou o Alma, tinha lá a opção, a gente deixou ativada a opção com SSH, ele já implementa. Então, já implementou. Esse comando é muito interessante, porque a partir dele nós vamos verificar o status, a gente vai verificar, podemos parar o serviço, podemos startar o serviço, dar o restart, parar e voltar, tá? Então, e ver as situações, tá? O que está acontecendo, porque ele está dizendo para mim, beleza, ó, ele está ativado, tá? O período que ele está ativado, 24 minutos, né? O PID nos processos, quanto de memória, tá? Ele está executando ali em nível de comunicação com a CPU também, tá? E aqui eu tenho o mini log, tá? Então atualmente ele está escutando todas as portas e ele está escutando a porta 22, tá? Então ele está dizendo para mim que ele está trabalhando nessa estrutura da porta 22. Tá? Então aqui, ó, se eu não enter, eu não consigo sair. Eu tenho que dar o comando 2 pontos que
né? Para ele sair da minha estrutura. Eu poderia também chegar aqui e dar o status, eu poderia dar um stop no serviço, parar o serviço. Caso o status lá tivesse, por exemplo, parado, eu poderia dar um start no serviço. Né? Ou eu poderia também dar o restart, para que ele parasse e levantasse. Tá? Não vou stopar, porque eu estou conectado por ele, até depois eu já mostro para vocês fazerem essa implementação via Windows e outros programas clientes que vocês podem usar. Tá? E, então, ele está funcionando nesse momento. Isso que é mais interessante para a gente, porque a gente precisa verificar se ele está rodando. Então, nessa pegada, tá? Dessa pegada, a gente precisa fazer o seguinte, a gente pode preparar, né, verificar também se, de repente, a porta 22 ali, ela está sendo escutada, tá? Existe também essa situação que eu vejo essas portas funcionais, tá? A grande situação do SSH é como vocês vão desenhar ele e como eles vão funcionar. Normalmente o SSH, eu não abro acesso direto ao meu usuário root. Eu faço a conexão pelo meu usuário sem privilégio. E a partir disso, eu levanto se eu precisar de privilégio, né? Até porque isso evita que o cara ele já conecte automaticamente, né, a minha estrutura, tá? Então, se eu fosse, de repente, aqui, né, fazer um teste para nível de porta, tá? Só ver aqui se eu... Esqueci. Então, vou dar aqui um comando SS, tá? E aí eu vou dizer, olha, quero ver aqui, vou trazer a parte. Eu quero que ele escute tudo que é ligado ao SSHD, tá? Então, vamos lá. O que é justamente o SS, tá? Então, o SS ali, ele é um comando ali, é um comando já meio antigo, tá? Antigamente, os administradores, a gente usava o netstart, né? Hoje, nós temos o SS, que é o socket statistic, tá? Ele é um substituto, tá? Mais moderno dessa história. Ele é mais rápido, tá? Também mais eficiente nessa situação. Então, o que acontece? Ele vai lá, o que ele vai fazer o SSS? Ele vai exibir as informações sobre as conexões de rede, tá? E as portas do Linux, tá? Então, eu estou pedindo para lá o socket statistic fazer esse levantamento dessa informação. E aí eu passo para ele uma flag, tá? Que é aquele menos, né, do PN, tá? Vamos lá. Cada letrinha daquela tem um significado em nível de estrutura. Tá? Eu depois te pego aqui e dá um main para puxar essa situação. O primeiro, menos T, tá? Ele é o protocolo TCP. Tá? Então, ele vai mostrar apenas conexões vinculadas a TCP. Tá? Não esqueçam lá do curso da Cisco, tá? Isso aqui vai entender lá os protocolos, tá tudo lá bonitinho. Por que o protocolo lá TCP? Ele é um protocolo confiável, ele é utilizado pelo SSH, ele é utilizado pelo web, ele é utilizado pelo banco de dados e outros protocolos, tá? O U, tá? Então, a flag U, ele vai mostrar conexões do tipo UDP. Então, serviços como DNS, DHCP, né, eles usam ali, tá? U. Embora o SSH, tá? Ele não use lá o UDP, tá? É melhor eu ter essa flag, porque aí eu faço uma varredura completa, tá bom? Aí eu tenho o L, né? Então, o L, ele vem do listing, tá? Que é justamente escutar, tá? Então, eu estou dizendo para ele aqui, mostra para mim, tá? Mostra para mim apenas as portas que ele está escutando, tá? Então, as portas que estão em aberta. A gente tem essa mania de falar escutar em servidor, mas, na verdade, a gente está falando das portas que estão em aberto. Tá? Ou seja, o serviço que está ativo, ele vai falar para a gente que é essa porta que está funcionando. Tá? Por último, nós temos ali o P e o N, né? O P vem de processo. Então, nós temos, lembra que quando a gente deu o Systemctl status, ele tinha um PID lá, tá?
Esse PID ali, ele é o programa processo que está registrado na CPU. E lá tem vinculado a porta. Tá? Por causa dessa flag, tá? Ele vai justamente ali, ele precisa de permissões administrativas, se você, porque ele vai pegar processos vinculados à minha CPU. E aí o N, que é o número que justamente ele vai forçar a exibir ali a porta, né? No caso lá, como disse para vocês, lá no nosso curso lá da CSNS, que eu ver que o SSH, ele funciona na porta 22. A DNS na 53, POP10 na 110, FTP 21, né? Vocês não são obrigados a decorar as 67 mil portas aí. Na verdade, 67.800 algumas portas. Mas pelo menos algumas vocês têm que entender para quando vocês forem configurar, ou pelo menos avançar, de repente, no curso de Firewall, para que vocês possam, de repente, filtrar os pacotes, tá? Por último, tá? A gente tem aqui o more, o paramento more, o comando grab SSH. Então, o que na verdade, também chama de pipe, tá? Esse piperzinho aqui. Ele vai, já que pode ser uma lista gigante, vai ter muitas portas, que o socket estatístico pode encontrar, então ele vai justamente fazer uma localização já focada no que a gente quer, ele vai varrer, mas ele vai procurar o SSH. Tá? Então, quando eu der enter aqui, ó, o que ele disse para mim? Beleza, ele me trouxe duas informações. Tá? Primeira informação, vamos lá. A primeira informação que ele trouxe para a gente, que é o 0022, o que ele está dizendo? Significa que ele está escutando todas as placas de rede que são IPv4 na porta 22. Então, aquela comando lá, 0.0.022, minha câmera está aqui, minha tela está aqui, a câmera está aqui. Ele está dizendo, estou escutando todas as minhas placas, se tiver a minha placa de rede física, Wi-Fi, o que tiver, a porta 22 ela está aberta, eu estou escutando ela. E a parte que está de baixo, que tem entre as duas colchetes 22, ela é a mesma situação, só que para IPv6. Ou seja, ele está dizendo, olha, estou escutando tudo, mas para IPv6. Só, claro, só o 22, tá? A gente está focando na porta 22. E aí aparece, por exemplo, aqui na nossa convenção assim, SSH PID 1274, né? Ou outro PID na linha de vocês aí, tá? Porque é um PID que foi registrado. O que significa isso? Tá? Significa que este é o processo que é responsável, né, pelaquela porta. Esse é o ID que foi gerado e está sendo controlado pela CPU referente à minha porta 22. Tá? Então, isso aqui é o registro em nível de sistema, o meu PID em nível de controle. Tá? E o ID dele lá é o 1274. Tá? Então, a gente sempre dá uma dica, né, quando a gente está mexendo um pouco com SSH, aí a gente puxa para uma questão de segurança, tá? Que a gente fazer algumas alterações em relação à porta. Isso aí já facilita ali uma dificuldade para algum atacante, tá? Em relação a isso. Então, a gente tem aí, né, a porta 22 funcionando, tá instalado, né? Se não tiver instalado, sudo install, como a gente viu, OpenSSH server, ele fazia a implantação e abriria as portas, como a gente está vendo aqui, sem nenhum problema. Tá? Até aqui tudo bem, a gente só está discutindo porta, fazendo alguns comandos, eu estou explicando devagarzinho aí, porque eu sei que é um pouquinho mais técnico. Beleza. Então, o que a gente está, como eu disse, a gente está conversando, né? A gente acabou de ver essa questão do funcionamento. E como é que a gente pode ver, de repente, isso aí, a gente vai ver o funcionamento dele. Vamos criar um usuário, né? Para que a gente possa dar acesso a ele, a questão do SSH. E aí vamos ver também o arquivo de configuração dele. Como a gente disse, por motivos lá de segurança, a gente nunca deve utilizar o SSH como root. A gente usa uma conta comum e a partir dessa conta comum a gente eleva os privilégios para uma conta de usuário máximo, tá? Então, por exemplo,
Vamos imaginar aqui que eu vou dar um comando do user add, ou seja, eu vou adicionar um usuário. Tá? E esse usuário aí, tá? Eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou criar ele, tá? E a partir dele eu vou liberar ele para o meu SSH, tá? Eu vou liberar para ele SSH. E aí a gente vai testar ele, eu fazendo uma conexão pelo meu Windows, ou de repente pelo meu celular, ou qualquer outro aparelho que vocês tenham, para acessar direto aquela máquina. Tá? Então, o comando use SSH, que é mais um comando novo que a gente tem aí, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um usuário, né, que te diz aí em baixo nível de sistema, né, em binário, baixo nível de sistema, que vai encarregar ele lá dentro da questão da segurança aí. Eu vou pegar uma aula para a gente falar um pouco sobre essa questão de usuário, grupo, essas situações. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou instruir esse cara aí, tá? A dar um comando make home, que é o seguinte, ele vai ser um parâmetro fundamental, tá? Para que o sistema entenda que é um diretório pessoal, tá? E aí ele vai criar isso dentro da pasta, tá? Existe uma pasta onde ficam os usuários, tá? Eu só aproveitar antes de iniciar, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa pasta aqui, ó, comando CD, ele sai da pasta, tá? ls lista, eu vou sair mais uma vez. Eu posso perguntar para ele onde eu estou, posso dar o comando pwd, ele vai dizer, ó, beleza, você está na pasta home, tá? Eu vou sair da minha pasta home, cd.com, pwd, vou perguntar onde eu estou, agora eu estou na raiz, tá? Se eu não ls, eu estou na estrutura da raiz, no máximo da minha raiz, tá? No máximo da raiz. E aí é o seguinte, a gente já sabe que lá no Windows, por exemplo, vocês têm aquela pasta, não sei quem já percebeu, mas no Windows eu tenho uma pasta chamada usuários, onde fica tudo que é nosso principal, cada quem usa o computador, etc. Os nossos perfis. No Linux também nós temos, tá? Então a gente tem aqui, ó, é a nossa pasta home aqui, ó. Se eu quiser entrar nessa pasta home, eu dou um CD, espaço e o nome da pasta. Ele vai entrar na pasta. Será que eu entrei? PWD. Você está no home. Aqui mesmo mostra, tá? Que eu estou na pasta home, mas eu tenho um PWD só para mostrar para vocês. Então, se eu der um LS, aqui mostra o usuário que existe, tá? O nosso usuário comum que existe, e a pasta dele. Como eu estou com o usuário root, tem um poder máximo. Então, eu posso olhar tudo aqui. Tá? Eu quero criar mais um usuário. E aí eu preciso ali desse usuário, né? Eu vou criar a estrutura dele. Então, eu vou dar use add, que eu fiz. Vou dar o menuzinho make home. E aí eu vou botar aqui um usuário, vou chamar de chefe da infra. Chefe da infra. Então, o que vai acontecer? Durante esse processo, o Linux, o que ele vai fazer? Ele vai copiar todo o conteúdo ali, tá? E vai salvar dentro desse diretório, né? Injetando esse novo perfil, né? No sistema, tá? Então, criou o usuário, tá vendo? Então, já temos o usuário que ele é chefe infra, só que nós precisamos definir para ele também, tá? Um password, tá? Então, eu vou botar aqui o comando password, aqui, passwd, né? E aí eu vou chamar o meu chefe da infra, chefe infra, que é para mim colocar uma senha nesse cara, tá? Então, o comando pwd, ele é responsável, tá? Em associar a senha a um usuário. O user add cria o usuário. O pswd cria a senha e vincula. E aí eu tenho usuário e senha, tá? Vou dar um enter. E ele vai pedir para me digitar uma nova senha. Essa senha será desse usuário. Eu vou seguir uma senha aqui padrão, tá? Para o nosso curso. Tá?
Então, no de vocês aí, definam uma senha. Na de produção, façam senhas poderosas, tá? Não criem senhas fáceis, pelo amor de Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, A1, B2, C3, né? Pelo amor. Segue um padrão maiúscula, minúscula e algum tipo de simbologia, né? Seguindo a ISO 27000, né? Então, digitei uma senha aqui, tá? Faça igual um cara que criou a senha em branco. Ninguém sabia a senha dele, era tudo em branco. A senha era em branco. Tá? Então, lá, o que a gente tem aí, né? A gente tem, já vinculamos o nosso usuário e uma senha, tá? O que a gente pode ver aqui, tá? Então, agora a gente vai elevar, tá? Os privilégios desse usuário para transformar, vamos lá que eu quero transformar ele no administrador do sistema, né? Então, eu vou ter que dar um outro comando, e aí eu vou ter que dar alguma flag aqui para mim poder elevar esse usuário, porque só assim ele é só um usuário comum, tá? Só um usuário comum. Então, existe um comando user mode, tá? Que aí eu vou justamente elevar os privilégios desse usuário. Eu vou dar o comando traço o A, tá? E vou dar a flag G, tá? Vou fazer direitinho, tá? A documentação. A G. Significa isso. Vamos lá. O AG, ele é a união de duas flags. Tá? A flag são esses carinhas que eu boto aí menos depois do comando. Cada comando pode ter várias flags, tem que ver no manual, etc. Então, a primeira flag, que é o G, tá? Ele vai especificar, né, que o grupo secundário, tá, ao qual o usuário vai fazer parte. Ele tem um grupo principal dele, e lá vai ser justamente um definido. E aí, agora a gente vai colocar ele no grupo secundário, segundo grupo para ele. Tá? O A, ele vai adicionar esse grupo, tá? Vai adicionar esse usuário a um novo grupo, sem remover ele dos grupos que ele já participa. Ele é o append, ele só vai adicionar ele mais um grupo. Tipo assim, vocês, né, que são torcedores aí do Remo, né, ou do Paysandu, eu não vou nem botar briga para isso. Então, se eu fosse dividir lá, torcedores do Remo, torcedores do Paysandu, e aí eu desse lá user mode AG, e aí eu dissesse assim, beleza, agora eu vou colocar vou pegar aqui não sei, o Gabriel, e vou dizer agora eu vou adicionar ele ao grupo dos palmeirenses. Então, na hora que eu dou o comando, depois do AG, eu vou dar o grupo palmeirense, né? Ele não vai sair do grupo anterior dele, vai só somar, vai você acumular mais grupos. Tá? Então, é isso que está sendo feito. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele ao grupo. Tá? E aí, o grupo ele é o grupo, tá? Ele é o nome do grupo administrativo que existe com poderes no Red Hat, tá? Já que é no Red Hat, também no Rock Linux e no Alma Linux. Tá? Ele é equivalente, tá, ao grupo do sudo, que tem no Ubuntu e no Debian. Tudo bem? Falta a gente dizer quem né, o usuário, né? Então, é o chefe infra. Tá? Então, eu criei o usuário, dei uma senha para ele, e agora eu estou colocando ele num grupo com poderes ali administrativos. Tá? Isso aqui, tá? Normalmente, tá, pessoal? Criação de usuário, mas servidor, às vezes, a gente desenha bonitinho, faz tipo mapeia quem é que tem que ter poder, quem não tem que ter poder, e assim vai, para ficar organizado, tá? Lá na Microsoft, a gente vai fazer isso com o Active Directory, e aí vocês vão ver que aí tem um sistema lá de pasta, que aí eles chamaram lá, vocês vão ver os grupos, as unidades organizacionais, tá? É a mesma pegada aí, mais visual. Tá?
também pode ser feito por linha de comando, tá? Dá para fazer pelo PowerShell. Pronto. Criamos o nosso usuário, né? Criamos as nossas estruturas e aí a gente colocou ele num grupo, tá? Daqui a pouco a gente vai testar ele funcional aí para ver ele funcionando no SSH. Tá? Eu fiz isso para a gente não mexer no usuário root, porque primeiro, o usuário root não vai funcionar. Apesar que o meu usuário suporte eu poderia testar, mas eu já mostrei para vocês como é que tá para criar um usuário, colocar a senha e colocar ele num grupo. E aí já pode a gente depois fazer os testes. O que é que eu vou ver aqui, tá? Onde é que fica o arquivo, já está de usuário, fechou na mente. Vamos agora falar sobre o arquivo de configuração do SSH. Normalmente, todo serviço, tá? Ele tem um arquivo lá de configuração e esse cara normalmente fica na pasta etc. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de todas as minhas pastas, vou botar um CD e dar esta barra. Pois é, toda vez eu confundo, contra barra e barra. Não sei por quê, anos e anos eu confundo isso. Esse cara aqui vai sair de todas as pastas e ele vai voltar para a raiz. Tá? Vou dar um ls para listar tudo. E aí eu vou ver ali que tem, do lado do boot, tem uma pasta aqui, ó, etc. Tá? Eu vou entrar nessa pasta etc. E eu vou procurar aqui, ó, uma pasta vinculada aqui à pasta SSH. Tá? Se eu quiser listar para ver se existe, eu posso dar ls e ss. Eu vou dar um tab aqui, ó. Ele vai mostrar para mim que tem 3 pastas. Eu não dei enter, tá? Eu apliquei até tab 3 vezes. E aí ele mostrou para mim aqui que existe a pasta SSH, SSL e SSSD. A pasta que eu quero é esta aqui, ó, SSH. Então, beleza, nem preciso mais desse comando. Agora, CD, SSH. Entrei na pasta. Só estou com dúvida que entrei na pasta. Apesar de estar aparecendo aqui, está com dúvida, beleza, dá um PWD. Aí, ó, vai mostrar que está na pasta. Tá? Vou dar um ls para listar para ver o que tem aqui dentro. E ele vai me trazer estes arquivos de configuração. Tá? Então, aqui está a chave, a nossa chave criptografada, a chave privada, ali, a chave pública, todas as chaves. Mas para a gente, tá? O que interessa para a gente aqui é um arquivo, tá? Que é o sshd-conf, tá? Voltei aqui. Vamos lá. Então, o que eu quero é esse arquivo aqui, ó. sshd-conf, tá? Que tá o arquivo. Esse cara aí é o arquivo de configuração do meu SSH. O meu servidor do SSH se baseia no que está aí. Tá? Normalmente, tá, pessoal? Os arquivos de configuração do Linux, eles são um manualzinho já, tá? Então, o que eu aconselho vocês, toda vez que vocês forem mexer no arquivo de configuração, é tirar uma cópia desse arquivo, tá? Para que, se de repente passa alguma caquinha nesse arquivo, eu tenho um arquivo de backup para restaurar ele, tá? Ou, de repente, estou digitando sem querer colocar um comando, senão eu vou ter que ler toda a estrutura. Às vezes, os arquivos são gigantescos, tá?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma cópia de segurança, tá? Vou botar aqui, CP é o comando para copiar. Eu vou colocar o meu arquivo, ó, SSHD, e vou apertar o tab que ele faz um autocomplete para mim. E quero que ele crie uma cópia, eu vou criar SSHD, e eu vou colocar mais aqui, ó, vou botar um traço, eu vou chamar de backup. Aqui. Então, eu estou pegando o meu arquivo, tirando uma cópia dele e dando um outro nome para ele aqui, ó. SSHD tracinho backup. Tá vendo? BKP. Tirei uma cópia. Vou dar um Enter. Vou dar um LS para ver se ele criou. Então, se você olhar aqui, ó, tem agora ele aqui, ó. Ele é a cópia desse aqui. Qualquer coisa, eu só restauro aí. Mas não tem problema. Ó. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos analisar agora o arquivo de configuração, que é a partir dele que o programa startou, está rodando. Tá? Como ele é um arquivo de configuração, eu vou dar aqui um comando, tá, para entrar nesse arquivo. Tá? Então, eu vou usar um bloco de notas. Tá? No Linux, eu tenho internet, agora, eu tenho vários editores, tá? Eu gosto muito do Nano. Eu vou chamar o SSHD, traço ponto, tá? Tá? Eu já trouxe ou tá lá embaixo? Já trouxe. Tem um cara em cima da dele, eu sei. Mas é para ter dono. Não, beleza, mas esse é o que eu vou ficar. Vamos lá. Então, eu vou dar o comando nano, sshd-conf, vou dar um enter, tá? Aqui, ó, o arquivo. Todas essas linhas que estão com cerquilha, tá? Toda vez essas linhas que estão com cerquilha, elas estão em linhas de comentário, tá? Estão em linhas de comentário. E aí, o que acontece? O sistema não lê essas linhas aqui. Isso aqui é um manual, né? Isso aqui é o servidor sistema, né? O servidor de configuração do servidor SSH, o arquivo de configuração, né? E esse SSHD possui muito mais informações, né? Esse SSHD foi compilado pelo caminho tal, a estratégia de usar as opções do modo default, né? Para que você faça o OpenSH. Agora, se você quiser usar o OpenSH em modo específico, né? Das configurações de valores locais, existe possibilidade, né? Para que mas você tira os comentários. Deixe comentado. Se você descomentar as opções, ele vai começar a valer. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, esse aqui é uma linha que ele está lendo, tá vendo? E ele explica o que é essa linha aqui. Tá? E aí, se você for descendo, você tem aqui, ó, mais opções. Cada linha dessa aqui é uma característica para o teu servidor SSH funcionar, tá? Por exemplo, dado estatístico, vou dar um dado estatístico para vocês. Por exemplo, 95% hoje dos ataques em servidores SSH, os boots já estão programados para varrer a porta 22. Tá? Então, o que a gente pode fazer, de repente? Eu posso, por exemplo, vir aqui, desmarcar isso aqui, ó, e colocar uma porta alta.
uma porta 2026, 2027, uma coisa que está fora da tua linha de serviço. Né? Porque aí os boots vão procurar a porta 22 por padrão, né? Que a porta 22 é da SSH, e aí eles não vão encontrar, porque você trocou. Você trocou. Então, isso já evita, isso é dado estatístico, 95% dos ataques são evitados só nessa troca de situação aí. Então, isso aqui é interessante a gente estudar, né? A gente ver essas linhas aqui. Tá? Então, analisando aqui, né? Vou pegar algumas principais que a gente usa. Essa eu fiz aqui para ver para vocês uma tabelinha que eu vou colocar lá. Tá? Então, por exemplo, se eu analisar aqui eu tenho toda a parte de rede, tá, pessoal? Toda aquela questão da rede. Aquela questão muito que ele está escutando todas as portas, tá? Ele está escutando todas as portas. É justamente, tá? Aí, naquela justamente aqui, ó. O listing address, tá vendo? Então, por padrão, ele está escutando todas as portas, tanto IPv4 como IPv6. Tá? Só presta atenção, por padrão, já está funcionando. Se eu quiser tirar do padrão, eu vou aqui e vou descomentar, vou tirar essa linha de comentário, e ele vai parar de escutar todas as portas. Vamos imaginar que eu quero que o SSH só funcione num certo IP. Então, eu vou pegar aqui, vou descomentar e vou dizer qual IP que vai funcionar. Se eu tiver 3 placas, né, de IP, tá? Só para a gente desenhar o cenário estruturado. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se imaginar lá que eu tenho o meu servidor. E aí, daquele meu servidor, vou botar só 2 placas de rede. 2 placas de rede. Se o meu servidor estiver funcionando pelo 00, vou colocar 2 IPs aqui, tá? 200, 200, 201. Eu vou colocar um outro IP aqui, por exemplo, 92.168.0. Esqueci de colocar no barra 24 aqui. Então, vamos imaginar aqui, tá? Que aí eu tenho 2 placas de rede. Se eu manter o 000, o que vai acontecer? Tanto as pessoas que estiver na minha faixa 192.168.0.1, como as pessoas que estão na minha faixa 200, 201, terão possibilidade de bater na minha porta. Quer dizer, opa, tem um servidor SSH aí funcionando. Tá? Porque o 00, ele dá a possibilidade de escutar nas 2 portas. Agora, eu posso dizer, beleza, eu não quero que funcione para o 200. Eu só quero que funcione para essa estrutura aqui. Então, eu venho aqui, desmarco essa caixa e digo o IP. E aí ele vai funcionar só em uma das placas. Sim ou não? Não? Vamos lá. Eu vi assim o dedo da Bia. Tá? Então, vou ver aqui. Vamos lá. Presta atenção. Imagina assim. Imagina que na tua casa tem 2 portas. Tá? 2 portas. Quando você está dizendo que o 00, tá? Que é por padrão, tá? O 00 é padrão. Mesmo que esteja comentado aí, ele está funcionando. Tá? Tudo que tiver aqui, só para você entender. Mesmo que ele só vai mexer no padrão quando eu descomento. Tá? O padrão é porta 22, eu escutar qualquer IP, o meu usuário root está bloqueado, etc. Tá? Então, por padrão, o 00 está ativado. Tá? O que significa isso? Eu tenho 2 portas na minha casa, eu posso entrar pelas 2 portas. Tá? Quando o 00 está ativado, significa que eu posso entrar pela minha casa pelas 2 portas. Sim ou não? Bianca? 00?
Beleza. Agora, vamos lá. Eu tenho agora, vou dizer aqui, duas portas, porta A e porta B. Quando eu vou chegar aqui e vou dizer para ele assim, olha, é o seguinte, listem, tá? Só que a porta A, eu não vou colocar a porta A, eu vou dar um número para ela. Essa porta é a 200, 200, 201, e essa porta é 192 ou 6801, tá? Quando eu chego aqui e digo, olha, vai funcionar só pela 200, 200, 201, tal, etc. O que significa isso? Que tu só vai conseguir entrar por essa porta. Se tu tentar entrar por esta porta aqui, que é a 192, tu não consegue. Porque nós forçamos, dizemos que só pode entrar pela 200. Certo? Perfeito. Tá? Por padrão, como eu disse, por padrão, ele fica funcionando na 0000. Tá? Mesmo que eu mexa aqui, ó. Professor, o senhor desativou, mas ele deixa as configurações padrão. A opção padrão é que ele funciona na 00. Está liberado para as duas portas. Tá? Presta atenção, eu não estou falando nem de Fire. Professor, mas ele bloqueou pelo Fire. Aí é outra história, hein? O Fire vai se ajuntar com esse servidor, é um outro percurso aí, tá? Então, aqui eu posso forçar ele a funcionar que porta. Esse primeiro aqui é pelo IPv4 e esse aqui é pelo IPv6, que é uma outra porta maior. Ou seja, se é uma outra porta aqui, vou ter que dizer, olha, todas as portas, ou só uma ou só outra. É a mesma situação, tá? Então, vamos lá, dando continuidade, estudando cada... Vamos procurar aqui um cara chamado... Aqui são as chaves de criptografia, tá? Essas chaves são as chaves que vão criptografar as informações, tá? Eles já estão como padrão, eu também posso criar essas chaves. Só descer aqui, quero chegar nessa gente. Está chegando. Então, o que eu tenho aqui, tá? Vou descer mais aqui. Começou a chegar. Deixa eu guardar aqui. Então, vamos lá. Próxima situação, tá? Login, tá? Depois autenticação, login grace, permissão, stream mode, max e sessões, tá? Então, a nossa primeira situação que a gente tem lá é o syslog facilita a autenticação. O que essa situação, o que ele diz, tá? Ele vai lá, esse valor de autenticidade, tá? Ele vai fazer com que o sistema, tá? Tudo que opera no sistema, ele gera um log, guarda informações. Ele vai guardar essas informações que foram geradas, nesse caso da SSH. Tá? Então, o log out, ele vai fazer o seguinte, toda vez que existe alguma mensagem ali funcionando de autenticar, logar, login, etc., ele vai guardar essa informação, tá? Então, bem aqui, ó, eu tenho o nível do meu log, tá? Então, o que significa esse nível no meu log aí? Esses logs que serão gerados. Tá? O que é log? É um arquivo, tá? Que ele vai guardar tudo lá dentro do que está acontecendo no sistema. Ele vai registrar as atividades, tá? Normais. Tentativas de login bem-sucedidas, conexões encerradas. Ele vai manter ali o equilíbrio, um equilíbrio de análise para que o servidor de produção se mantenha com saúde. Então, tudo a gente pode depois analisar isso de uma forma mais detalhada, concentrado no log, depois do SSH. Mas, beleza, eu vi aqui que, de repente, o Alessandro conectou, depois ele saiu tal hora. A Bianca conectou, saiu tal hora. Né, o Caio conectou, saiu tal hora. Isso aí, de repente, o sistema de auditoria, né, eu verificar. Verificar quem que não entrou e quem não está conectado. Depois a gente passa ali para o modelo de autenticação, tá? Então, no modelo de autenticação, eu tenho algumas configurações aqui, tá? Essas configurações que estão aqui, ó.
por padrão, já estão ativadas, tá? Então, vamos lá. Então, aí eu estou dizendo o seguinte, o primeiro, que é o login grace time, tá? Ele define um tempo máximo, tá? Que o servidor lhe aguarda para que o usuário autentique, tá? Então, o sucesso, tá? Após ele ter feito uma conexão inicial. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Se o usuário inicial, tá? A conexão dele, tá? Ele inseriu uma senha, ou ele falhou lá na autenticação, né? Em até 2 minutos, tá? O servidor ele vai derrubar o cara, tá? Automaticamente, para evitar desperdício de recurso. Porque ele pode ficar tentando. E ficar tentando significa tirar recurso do servidor para responder para ele. Lembra que a gente está escutando? Toda vez que alguém pede para abrir a porta 22, toma recurso, porque ele vai abrir um canal do servidor até você. Tá? Então, para não acontecer, veja um cara abrir 1000 conexões, e aí é um ataque que a gente considera como um ataque, tá? Que é o denial of service, tentar negar o serviço para tentar derrubar, ele faz esse controle. Eu posso, de repente, ativar e melhorar esse controle para que evite esse tipo de ataque. Tá? Depois a gente pode falar sobre melhores práticas. Tá? Mas esse é um cara interessante para que você e o usuário não fiquem. Errei, entrou, errei, entrou, errei, entrou. Então, para não ficar acontecendo isso, o servidor derruba. Aí espera 2 minutos, aí ele consegue fazer de novo. Tá? É um método de segurança. E aí vem um cara bem interessante, que é esse cara aqui, ó. Tá? Que eu não aconselho vocês mexer, trocar isso para permissivo, tá? Porque o que acontece? Aqui que está dizendo, tá, pessoal, que o usuário root, ele não pode logar, tá vendo? Então, mesmo que eu sou o root, o usuário mais poderoso, se eu tentar conectar, né, do meu Windows até o meu servidor, o meu SSH vai dizer, cara, tu é o root, tu não pode conectar, ele não vai deixar. Tá? Daqui a pouco a gente vai testar isso funcionando. Tá? Então, ele vai me negar essa conexão. Por causa desta linha aqui, ó. Então, se eu quisesse, tá, né, fazer isso permitir, eu teria que tirar esse proibit password aí e colocar um true. Né? Aí salvo, rodo, restarto o serviço, né? E aí, mas por questão de segurança, a gente não faz isso. O root, ele é um usuário que ele não fica conectado, não deixa ele, o mais poderoso, fazer essa conexão de fora. Né? Então, o que eu faço? Eu abro um usuário com o Emerson, aí eu, lá no meu log, né, já o Emerson pode ser o meu administrador, e aí no meu log, né, eu vejo, ó, o Emerson acabou de conectar no SSH. Aí, já sei que ele está conectado, ele vai fazer algum trabalho, aí ele eleva as permissões dele. Aí é uma segunda etapa, é quase uma dupla autenticação. É uma imaginação, mas é quase uma dupla autenticação. Conecto com o usuário sem poderes, depois eu conecto, eu elevo para poder fazer as alterações. Tá? Street Mode, né, ali, tá? Então, o Street Mode, o que vai acontecer? Ele está como yes, então significa o que ele vai fazer, tá? Ele determina ali que o OpenCH, ele deve verificar, tá? As permissões dos arquivos e diretórios de cada usuário, tá? Então, antes de ele aceitar que o cara logue, para ver se ele tem permissão, tá? De ter esse acesso. Como eu estou com IES ali, o que vai acontecer, tá? O servidor ele vai recusar, tá? Recusará o login se os arquivos estiverem com permissões baixas. Tipo assim, tá muito fraco. Então, ele diz, não é legal que esse cara possa ter entrar. O que ele faz? Ele garante ali, né, que, de repente, uma segurança mais estrita, tá? Mais estrita em relação ao sistema. Tá? O max out, ele está definindo o número de tentativas. Tá? Então, o que significa aí? Está dando o número 6 por padrão, então isso pode ser alterado. Tá? Então, significa que se o usuário errar a senha ou falhar por 6 vezes ali, nessa estrutura, na mesma, né, sessão, o servidor dropa ele. Tira ele da jogada. Tá?
E aí, o que ele faz? Né? É crucial para tentar evitar ataque de força bruta. Né? O que esse ataque de força bruta? Tentativas sequenciais para o cara tentar fazer essa conexão. Emerson, quer falar alguma dúvida? Mestre, como é que é mascarado dentro do ambiente de Firewall o DNS como é que eu consigo jogar isso para um servidor externo para que de repente o hack se direcione para ali achando que é o meu DNS local? Não sei se eu fui claro. Não, eu estou tá falando de publicação de serviço. Eu É, acho que tem, sim. tem duas situações, tá? Hoje tem duas situações funcionais. A gente pode fazer um DNS e, de repente, fazer o que nós chamamos de proxy reverso. Né? A gente transforma na comunicação, direciona para um DNS que aponta para o meu firewall e o meu firewall faz o redirecionamento para dentro. Tá? Então, eu faço bastante isso, que normalmente as empresas elas têm muitos serviços locais e aí eles querem publicar algum serviço. Então, o que acontece? Eu posso fazer isso pelo próprio reverso, né? Que eu tenho o meu firewall. Essa conexão ela vem de fora. Ele não vai conectar diretamente. Ele vai autenticar no file. E esse file ele vai através. Porque proxy reverso, ele vai pegar lá teu servidor que de repente não tem um certificado SSL e ele vai criar um certificado para fazer essa camuflagem. E aí ele vai retraduzir fazendo a conexão para dentro da rede, da tua LAN, né? Joga para a tua LAN para dentro do teu servidor. Tá? E aí ele cria esse canal aqui de fora, ele é um canal que ele vai ser totalmente camuflado e criptografado, tá? Camuflado e criptografado. O Fire vai fazer isso. Por exemplo, hoje não vou dizer todos, né? Os que eu conheço faz o proxy reverse. Eu trabalho muito com o OpenSense e o PFSense faz ali o proxy reverse. Eu instalo ele e faço a configuração desse. A outra é o que nós chamamos de NAT, publicação por NAT. Né? Eu pego, só que aí acho que não entra no que tu quer, né? Que é a questão do... Eu posso pegar um IP, né? Eu posso pegar um IP externo, e aí eu tenho um IP interno do servidor, tá? A gente faz uma configuração de NAT, que aí ele vai, através do... Eu posso criar um DNS, tá? Mas o DNS também, se eu pingar, ele mostra o IP. Lá no proxy reverse ainda dá para segurar isso. Né? E aí ele vai pegar toda a comunicação que eu direcionei lá para o IP externo e a porta, tá? Deixa eu esqueci de botar a porta. E aqui a porta padrão. Aqui vamos dizer que deixou como 22. Mas vamos dizer que a gente trocou aqui. Aqui a gente colocou o outro número. Então, se eu botei uma... Na hora que o cara for conectar, ele bate no Fire, o Fire retraduz os pacotes e manda para dentro com a porta 22 aqui do nosso servidor padrão. Ele está atrás do Fire protegido. Né? Mas aí, quem lá fora aquele cara enxerga? Ele enxerga este cara aqui. Isso que eu também posso também colocar, tá? De repente, eu posso colocar aqui um DNS. Posso colocar o nome aqui, x.net.com.br. E eu aponto isso para esse IP externo. Né? E aí, toda vez que o cara digitar este cara aqui, xneguinte.com.br, ele vai apontar para o IP externo. Se ele apontar para o IP externo, um servidor cliente SSH pela porta, chega aqui, se ele estiver usando só o NAT, ele vai fazer a tradução, joga para dentro e conecta. Tá?
Pelo processo reverso, ele ainda mete uma camada de segurança maior, porque ele protege essa estrutura aqui. Tá? Então, isso aqui tem muitos tipos de saída, tá? Essas aqui são as saídas mais simples que a gente usa. Claro que quando a gente trabalha com proxy reverso, a gente consome mais do nosso firewall, tá? Ele vai precisar de mais um programa aí para trabalhar. Normalmente a gente bota lá muita gente do Linux pode usar o NGX também para fazer esse processo reverso, né? Mas é o atual, né? Porque é o que a gente faz muito para proteger os serviços aqui, está aqui atrás. Então, esse serviço aqui de trás, só para vocês entenderem, ele está atrás do firewall. Ele está protegido atrás do firewall. Não significa, tá? Não significa que ele não estaria protegido de uma outra estrutura aqui, tá? Porque aí eu vou ter que criar aqui, ó, a minha LAN, né? Não é legal. Por isso que a gente cria, às vezes, as chamadas DMZs, né? A gente isola a área do servidor, cria numa outra estrutura. A gente está misturando aqui, tá, várias situações, tá? Mas eu posso criar vários cenários ideais aí. Eu posso fazer, por exemplo, hoje, ele apontar para fora para um servidor em cloud. O servidor de cloud redireciona para a minha máquina, do meu Fire, e o meu Fire joga para dentro do meu SSH. Também é um outro cenário que eu tenho de um cliente, tá? Mas aí tu tem que pagar a máquina lá em cloud, né? Quem faz isso, por exemplo? A dupla autenticação da Microsoft. Vocês têm o RDP, protocolo RDP, que é o conexão remota. Você contrata uma nuvem, né, de autenticação, você vai por lá. Tu não vai jogar para o IP, esse IP aqui. Tá? Vai jogar para o IP da empresa. O cara nem sabe que existe essa estrutura aqui. Tu joga para o da nuvem. O da nuvem, ele vai de lá, ele vai rotear para dentro da estrutura daqui. Aí ele vem para cá. Só que o teu usuário não tem esse caminho. Ele só vê o da cloud. Mas aí eu tenho que pagar esse serviço. Porque eu vou precisar alugar essa máquina lá para funcionar isso. Eu sempre digo, às vezes, né? Cenário tem. Técnica tem. Mas quanto é que tu quer pagar para resolver? Que aí fica complicado. Eu não quero pagar nada. Aí já fica... Então, bora ver qual é a solução que eu posso colocar aqui mais segura, com o maior baixo custo possível. Não adianta também dizer, não dá para fazer. Peraí. A gente... segurança. Então, a gente tem... Quais são as soluções que a gente tem? O mercado Linux está aí, né? Segurança, a gente pode tentar aplicar vários serviços de baixo custo. Só tem que pensar como montar. E aí, parte para cima. Nesse caso aqui, eu estou fazendo apontamento direto. Mas aí dá para fazer isso aí. Eu posso jogar para uma máquina novo e apontar. Eu peço para ele direcionar para lá. E isso já mitiga o processo. E o cara não consegue chegar na máquina final. E depois ainda posso fazer reverso, meter mais uma camada. Cara, ideia tem muito. O negócio é fazer e ter capital para fazer, né? Quanto mais seguro tem, às vezes, o problema é que hoje, nível de segurança, como eu digo, questão de baixo custo, mas quando é indiretamente proporcional, tá? Tem soluções de baixo custo? Tem. Mas quanto mais seguro hoje a gente quer buscar, a gente acaba gastando. E esses valores vão subindo. Até porque é a coisa do momento, tá? A gente está falando da cibersegurança, indústria 4.0, agora está 4.1, 5, e a cibersegurança não muda, ela está crescendo muito. Então, era uma responsabilidade só dos administradores de rede. Tanto que ele se criou como uma área à parte. Né? Se vocês não estão a par, por exemplo, se criou agora o técnico de cibersegurança e está se criando agora tem o superior só de cibersegurança que se separou hoje do curso de informática e já os mestrados de cibersegurança uma linha separada, todinha. Aí o cara também tem que saber de rede. Chegar lá sem rede é brabo. Tá? Então, voltando aqui, nosso horário. Então, aqui eu tenho as conexões, tá? Máximo de sessão. Então, eu tenho aí que esse número
tá com padrão, ele limita ali uma quantidade de 10 canais, tá? Vinculado a SSH. Tá? Vamos fazer o seguinte, para nossa área, vamos fazer esse teste aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui. Deixa eu só, não vou nem mexer nas minhas escrituras. Só para vocês entenderem aqui, vou sair aqui. Esse cara aqui, tá? É o meu terminal do meu Windows, tá? Aqui, ó, terminal do meu Windows, aqui do meu Windows. Tá? E este cara aqui é o meu servidor, do Alma Linux. Aqui ele, ó. Ele é meu servidor do meu Alma Linux. É o meu Linux. Vamos imaginar que ele está à distância de mim. E aí eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu IP ali, ó, 172.29.16.129. Tá vendo? Aquele é meu IP. Tá? Vamos lá. Software de conexão, que são chamados SSH clientes, tá? Alguns que são muito conhecidos, tá? Um deles é o PUT. Acho que eu consigo ter o PUT na minha máquina. Deixa eu pegar aqui no navegador, vou mostrar para vocês. Um deles é o PUT. PUT. Tá? Não é aquele deputado ali. Tá? Vou até botar mais um T aqui. Tá, pronto. Então, o que acontece? Ele é um cliente, tá? Ele é um cliente de conexão SSH. Ele é bem simples, bem simples. Eu uso até para conexões também aqui. Meus Ciscos eu uso. Tá? O Bit SSH cliente, esse eu até tenho na minha máquina. Plano B, quando eu preciso ter algo mais assim, redondinho. É bem legal, porque ele tem, ó, RDP, SDP, Service, ó, SSH, ele tem vários protocolos de comunicação aqui, ó. E ele abre também as pastas, né? Como se fosse explorador direto. Bem interessante, que evita, às vezes, eu estou com pressa para fazer, faz o caminho, para copiar do remoto para minha máquina, né? Que é o SCP, né? E às vezes eu não estou com vontade de estar fazendo isso, quero algo mais rápido. Então, esse cara aqui é bem interessante, porque ele me traz um cenário muito Microsoft. Ele abre o explorador e eu tenho acesso àquela minha máquina, que sou o explorador do Windows. E aí eu tenho o... aqui. E aí eu tenho aqui o do próprio Microsoft, tá? Hoje, na Microsoft, no seu terminal Microsoft, se você clicar no terminal, tá? Já sabendo que o terminal agora, a partir do Windows 11, ele virou PowerShell, né? O que acontece? Eu tenho aqui um cliente, PowerShell, o PS aqui, ó, e o Czinho. Tá? Então, eu tenho um cliente SSH aqui, ó. Posso conectar direto lá na minha máquina Linux. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Vamos lá. Eu vou primeiro fazer aqui um teste com o meu usuário suporte, para ver se está ok. Mas para isso, eu preciso da SSH, espaço, o nome do meu usuário, vou dar um arroba, e eu vou colocar o IP ou o DNS, tá? Lá do meu SH, seja empresa.com.br, tá? Então aqui eu vou colocar o IP que está ali aparecendo para mim, ó. 172.29.16.129. Tá? Então, eu vou pedir para ele fazer essa conexão, tá? E aí ele vai lá no meu servidor
o SSH serve e vai conversar com ele para ver se eu posso ter esse acesso. Tá? Até porque eu coloquei meu usuário ali. Suporte. Vamos fazer até pior. Vamos fazer causar um erro primeiro. Vou fazer o seguinte, eu vou direcionar para o usuário root. Tá? Quando eu der Enter, ele vai pedir para mim o password. Então, vamos imaginar aqui que eu quero... Eu vou colocar meu password no root. Tá, Enter. Vai tentar fazer a conexão e ele vai negar para mim, ó, permissão negada. Permissão negada. Por quê? Porque lá nas minhas configurações lá do SSH, ele está como proibido. Está como proibido. Né? Eu não vou conseguir, nem adianta eu tentar, porque não vai. Tá? Ó, cancelar. Tá horrível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora trocar para o meu usuário sem poderes administrativos. Vou dar um Enter. Vou botar meu password. Ó, e ele já passou aqui para mim, tá vendo? Então, aqui, ó, ele já me deu aqui uma mensagem. A último login que a gente fez, né? E agora eu estou conectado àquele meu Linux aqui, ó. Esse Linux que está aqui, ó. Nem preciso estar com ele aberto. Posso fechar ele aqui, ó. Pronto, estou conectado via SSH. Tá? Então, todos os comandos, estou conectado no meu Windows, lá no meu Linux. Tá? Então, isso aqui que é a conexão SSH. Eu posso botar o IP, por exemplo. Ontem eu estava trabalhando, servidor. Eu preciso ter o servidor, ele precisa estar. Neste caso, a gente está na mesma rede, mas ele poderia estar com IP público ou ele poderia estar com IP publicado. Então, só voltando aqui rápido, para a gente finalizar. Nesse caso, tá, Rogério? Pode ser que, por exemplo, o IP dele esteja publicado e aí ele seja externo. Aí você vai pegar e aí você vai conectar. Por exemplo, eu estava conectando ontem a um servidor que estava em Altamira. E lá eu tinha o IP público dele lá de conexão, por trás do firewall, bonitinho. Aí eu vou lá, fiz a conexão para ele, tá? Peguei o IP dele lá, o meu usuário, apontei, né? E aí eu loguei para mim poder trabalhar lá no Linux em si. Se você tiver na mesma LAN, beleza, também vai funcionar local, tá? Então, isso aqui, como se vocês, depois que a gente destrinchou todo o SSHD, né? Lembrando que está proibido o root, né, por padrão, a porta 22, a gente poderia alterar por dados estatísticos, 95% dos ataques são evitados, né? E aí a criação de usuário, criação do password, né? E aquela criação das permissões. Vamos usar bastante isso aqui, porque isso facilita bastante o nosso dia, principalmente na questão do acento, uso tab para autocompletar, mais interessante. Tá? E a partir daí a gente já vai partir para o próprio serviço, que vai ser o DNS e o DHCP. Eu já postei, tá, lá no grupo,